Em alguns casos, quando o réu é considerado inimputável, a Justiça decide pela absolvição imprópria. No Saiba Mais desta sexta-feira você vai conhecer o que significa esse termo jurídico. Vamos falar sobre absolvição imprópria, que é quando a sentença do juiz declara que o fato cometido é crime, mas o autor do delito não pode ser punido, porque é inimputável. Dessa forma, ele terá que cumprir uma medida de segurança, que pode ser a internação ou então um tratamento ambulatorial. Para falar sobre isso, nós convidamos o advogado Antônio Alberto do Vale Cerqueira, que é advogado criminalista. Muito obrigado pela participação. E a primeira pergunta é a seguinte: a denominação imprópria vem de onde? A terminologia imprópria deriva do entendimento de que a condenação, neste caso, o cumprimento da medida que seria a pena, não é um cumprimento de pena, mas um cumprimento de medida de segurança. Há alguns juristas que até criticam essa terminologia de absolvição imprópria, porque na verdade não há absolvição. O que é que acontece? O Código Penal ele estabelece condições em que o indivíduo, a pessoa humana, o agente do crime, ele pode ou não ser responsabilizado por determinado crime. Então, muitas vezes o agente age, por exemplo, a título de exemplo, o agente age em erro. Ele acredita que ele está diante de uma situação que não é real. Nesses casos, diante de algumas hipóteses, ele poderá não responder, não ser responsabilizado pela ação danosa que ele cometeu à sociedade. No caso da absolvição imprópria, como você muito bem já explicou, o direito ele reconhece que o agente daquela conduta delituosa ele não tinha condições mentais de responder pelo ato que ele realizou, porque naquele momento do fato ele era inimputável. Essa situação, essa inimputabilidade, ela pode ser uma inimputabilidade instalada, ou seja, residente, já uma característica do agente, ou pode ser algo do qual ele foi acometido naquele momento. Em qualquer dessas hipóteses, o juiz vai avaliar o caso concreto. E ele, entendendo que o agente não era responsável pelos seus atos naquele momento, ele irá aplicar a fórmula que existe no artigo 97 do Código Penal. Ou seja, em vez de submeter o réu, ao acusado, o autor do crime, a uma pena conforme disposto na preceito secundário da norma, por exemplo, detenção de 2 anos, por exemplo, reclusão de alguns anos, ele transforma essa que seria uma pena restritiva de liberdade numa pena numa medida de segurança. Mesmo o réu sendo inimputável, ele tem direito de recorrer? Tem. O direito de recurso, Rafael, ele é um direito muito mais escorado, muito mais de guarida constitucional do que de guarida processual penal. Então ele está ligado ao direito primário de ampla defesa e do contraditório. Então ele sempre vai poder recorrer desde que esteja corretamente assistido. Em caso de não estar assistido, de não ter uma pessoa para assisti-lo, inclusive é obrigação legal do juiz que conduz o processo nomear um defensor público para que o represente.